A abordagem da nossa aula de física hoje traz como tema principal o estudo da acústica. Quando a gente fala em acústica, a gente lembra de maneira quase que direta das ondas sonoras. Quando a gente fala em sonoridade, a gente lembra das qualidades do som, então a gente pode, por exemplo, citar no estudo da acústica que um determinado som é grave, um determinado som é agudo, um determinado som é forte, um determinado som é fraco, um determinado som se propaga com mais facilidade em determinado tipo de meio. Tudo isso a acústica vai trazer para nós. Obviamente, esta capacidade de percepção de sonoridade tem a ver conosco no tocante à nossa capacidade de percepção, o nosso sistema auditivo, o funcionamento do nosso sistema auditivo. Tudo isso nós vamos ter a oportunidade de estudar no ramo o ramo denominado acústica. Então, introdutório como assunto é trazer a definição de acústica. Acústica é o segmento da física que interpreta o comportamento das ondas sonoras audíveis frente aos diversos fenômenos ondulatórios. Cabe destacar esse termo, ondas sonoras audíveis. Por que ondas sonoras audíveis? Eu não escuto todos os sons? Não. Nós, mesmo tendo um sistema auditivo perfeito, nós, como seres humanos, não temos a capacidade de perceber todas as formas de sons. Muito pelo contrário. Existe um limite audível que não é tão grande quanto a gente possa imaginar. Os sons serão definidos como capacidade de percepção através de suas frequências. Por exemplo, nós, com sistema auditivo sem nenhum tipo de problema, iremos conseguir perceber sons de 20 Hz a 20 mil Hz. Essa é a capacidade que nós temos de percepção. Fora isso, sons com menor frequência, nós vamos chamar de infrassons, nós não somos capazes de percebê-los. E os sons acima de 20 mil Hz, que são denominados de ultrassom, também não iremos percebê-los. Então, a acústica se limita a esse estudo. Vamos estar na física interpretando o comportamento das ondas sonoras. E vamos também, na oportunidade, perceber vários tipos de fenômenos que acontecem. Para efeito de revisão, a gente trouxe aqui para você. A onda sonora é mecânica, longitudinal e tridimensional. Ela é mecânica porque ela precisa se propagar no meio físico, no sólido, no líquido ou no gasoso. Dentro dos meios distintos, velocidades distintas, comportamentos diferentes. Ela é uma onda longitudinal porque vibração e propagação são coincidentes. Ela é tridimensional porque ela se propaga em 3 dimensões. Velocidade do som. O som ele tem como característica ser uma onda e, consequentemente, o cálculo do som, a sua velocidade é o que a gente sempre trabalha. Comprimento, que é a letra grega lambda, vezes frequência. A velocidade de uma onda, quer seja mecânica ou eletromagnética, é calculada por esta fórmula, lambda vezes f, onde lambda é o comprimento da onda e onde f é a frequência. Eu também poderia calcular a velocidade fazendo uso de comprimento dividido pelo período, pois período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. O som se propaga com maior facilidade no estado sólido, em seguida no estado líquido, onde ele tem maior dificuldade de propagação em estado gasoso. Estado sólido, líquido e gasoso. A velocidade do som depende das condições do meio em que ele se propaga. Vanks, onde é que o som se propaga com maior intensidade? O som se propaga com maior intensidade, amigos, no estado sólido. No estado sólido. Depois, no estado líquido. E a maior dificuldade para sua propagação em estado gasoso. E no vácuo? O som não se propaga no vácuo. A velocidade do som depende das condições do meio que ele se propaga. Aqui eu coloquei avião supersônico, possui velocidade maior que o som no ar. Em média, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Se eu multiplicar isso aqui por 3,6, eu vou encontrar 1.224 km por hora. Deixa eu só confirmar esse valor para não passar valores incorretos para você. É isso mesmo, 1.224 km por hora. Um avião supersônico possui uma velocidade maior do que essa, sem dúvida. Olha só a velocidade do som no ar, na água e no ferro. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Na água, a 0 graus Celsius,
nós já vamos ter 1.500 metros por segundo. E no ferro a 0 grau, 4.480 metros por segundo. Conclusão, a velocidade do som no sólido é maior do que a velocidade do som no líquido, que por sua vez é maior do que a velocidade do som no estado gasoso. Aqui nós temos uma imagem com relação à fisiologia, com a fisiologia do som, tá? Aqui nós temos o sistema auditivo, orelha externa, aqui, essa parte que a gente costumeiramente vê, orelha interna. Lá na orelha externa, essa parte de baixo, que é uma parte mais flexível, a gente chama de lóbulo. A parte interna do ouvido, que a gente vai chamar aqui de orelha, tá? O ouvido externo aqui, nós vamos ter o quê? A concha. Um pouco mais para dentro aqui, ó, é o meato acústico externo. Por que tem escrito meato acústico externo? Porque a gente vai considerar, para efeito de orelha interna, só a parte que a gente não está visualizando, tá bom? Essa captação do som se dá aqui fora. Isso aqui a gente vai chamar na nossa orelha de hélice. Quando o som se propaga aqui dentro, ele vai passar nesse elemento fundamental, que é o tímpano. É uma região muito sensível que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente precisa sempre ter o zelo com relação, por exemplo, à limpeza dos nossos ouvidos. Muitas pessoas, já percebi na escola, já vi criança e adolescente também, fazendo uso de tampa de caneta Bic, algum tipo de irritação na orelha, e colocam uma tampinha de caneta Bic. Isso é perigosíssimo. Se você furar o tímpano, você vai ter problemas permanentes. O funcionamento deste som, ele vai passar aqui nesses elementos, ó. Martelo, olha só, bigorna e estribo. Literalmente, nós vamos ter pancadas, ó, batendo o martelo, bigorna e o estribo. Isso aí vai passar por uma estrutura dentro da nossa orelha interna que muito lembra um caracol. Tá vendo aqui, ó? Olha esse desenho. O que é que vai acontecer aqui? Nesta situação, nós vamos ter a produção do som. Estes momentos, essas situações, elas são perceptíveis e são captadas, inclusive as nossas estruturas irão ser recebidas e transmitidas através do tubo auditivo. Então nós temos lá fora a hélice, meato acústico externo, a concha, o lóbulo. Na parte intermediária, o tímpano, o martelo, a bigorna e o estribo. E mais interno ainda nós vamos encontrar o tubo auditivo, o caracol e o labirinto. O ouvido externo capta o som. O tímpano leva o som para o ouvido médio. Na parte intermediária, que a gente chama de ouvido médio, nós temos quem? Martelo, estribo e bigorna, que trabalham literalmente com pancadas, batendo, tá? Quando o som chega no ouvido interno, ele é amplificado de 30 a 60 vezes pela janela oval no início do labirinto, aqui, e do caracol. No ouvido interno estão as terminações nervosas que se comunicam com o cérebro. Assim como as ondas eletromagnéticas da formação de imagens vão através do nervo óptico, no sistema auditivo também nós teremos terminações nervosas que se comunicam com o cérebro e, consequentemente, irão encaminhar essas mensagens em intervalos de tempo muito pequenos. Veja essa situação que a gente tem aqui para apresentar a você. Eu aqui estou agora com aquele mesmo desenho que eu te apresentei, com movimentos. Dê uma olhadinha aqui para você visualizar o que está acontecendo. Tá vendo lá? Ó? O som chega, passa pela orelha externa, chega aqui na parte intermediária, atravessa o tímpano, atingindo quem? O estribo, martelo e bigorna. Na sequência, vai passar pelo labirinto, pelo caracol. E aqui, Vancos, o que são esses pontinhos vermelhos? Esses pontinhos vermelhos seriam as terminações nervosas que a gente tem comunicação com o nosso cérebro. Então aqui estaria a situação. O ouvido externo captando o som, o tímpano levando o som para o ouvido médio, ou seja, martelo, bigorna e estribo. Literalmente a gente tem pancadas aqui, ó. Quando o som chega no ouvido interno, ele é amplificado de 30 a 60 vezes. E lá no ouvido interno nós iremos mandar as terminações através de comunicação com o cérebro. Nós teremos as terminações nervosas responsáveis por esta captação e, consequentemente, transmissão.
Algumas qualidades sonoras devem ser enfatizadas aqui e popularmente a gente utiliza muitos termos errados, né? Fisicamente é uma terminologia, popularmente é outra. Obviamente ninguém vai ficar crucificando a utilização popular de determinados termos. Porém, na aula de física a gente tem que mostrar para você o termo correto. Por exemplo, quando a gente fala em altura do som, no nosso dia a dia, o que é altura, popularmente falando? Aumentar o som, a altura. Som alto ou som baixo, para nós, é com relação à intensidade sonora. Você quer mais volume ou menos. Para a física, a altura do som não tem a ver com essa intensidade. Para a física, é para verificar se o som é grave ou se o som é agudo. Então, a primeira qualidade sonora que nós estudamos, que é a altura, ela se relaciona com som grave e som agudo. Quando eu falar para você som grave, eu estou querendo dizer para você que a frequência é baixa. Quando eu falar em som agudo, estou dizendo que a frequência é alta. Por exemplo, via de regra, a voz masculina é um som grave e a voz feminina é um som agudo. Via de regra. Existem homens com voz aguda? Sim. Existem mulheres com voz grave? Sim. Porém, quando você se deparar com alguém que tem uma voz grave, é porque ela tem uma frequência baixa na emissão dessas notas sonoras, nessas ondas sonoras. Quando você captar um som agudo, é porque a frequência é alta. A altura de um som depende apenas de sua frequência. Acabei de citar para você. A altura do som depende da frequência. Som agudo, frequência alta. Som grave, frequência baixa. Veja a relação que eu estou trazendo aqui para você de alguns tipos de som, tá? Aqui temos ondas sonoras de terremotos, camundongo, pombo, mariposa, elefante, morcego, tá? Essas são algumas situações que a gente capta e a gente consegue comentar a respeito das frequências e, consequentemente, da classificação do som. Então, quando eu falar em qualidade sonora denominada altura, eu me lembro de quê? Som grave ou som agudo? Quando é que o som é grave? Quando a frequência é baixa. Quando é que o som é agudo? Quando a frequência é alta. Veja a frequência audível para nós. O que é um som audível? É aquilo que nós, como seres humanos, iremos captar desde que a gente não tenha nenhum problema auditivo. A faixa audível ela é compreendida entre 20 Hz e 20 mil Hz. Banks ali tem 20K, K é 1000, 20 mil. Abaixo de 20 Hz nós não ouvimos. Como é o nome dessa sonoridade? Infrassom. Acima de 20 mil Hz nós não ouvimos. Como é o nome dessa sonoridade? Ultrassom. Aquele exame que a gestante faz o acompanhamento ou pré-natal, que ela vai lá no médico para acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento de sua criança, que é o chamado de ultrassonografia, apesar de você captar imagens na tela, ali nós temos ondas sonoras acima de 20 mil Hz. Qual é o som audível? O som audível é o som que a gente consegue perceber como seres humanos sem problemas de audição. Vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Qual é o som alto? Som alto são aqueles de frequência baixa. Frequência alta, perdão, são sons agudos. E os sons baixos são aqueles de frequência baixa, são sons graves, tá? Som alto, frequência alta, som agudo. Som baixo, frequência baixa, som grave. Por que você colocou essa imagem desse casal de golfinhos aqui? Para mostrar a você que alguns seres vivos possuem uma capacidade auditiva muito acima da nossa. Animais como os golfinhos, os morcegos, eles possuem capacidade auditiva extrema. Então, eles utilizam essa capacidade auditiva, inclusive, como se um sonar fosse, no funcionamento de um radar, conseguem captar objetos à sua frente em função de frequência baixas ou frequências altas que são emitidas por eles mesmos. O morcego, por exemplo, ele lança ondas sonoras, ele espera a reflexão dessa onda para captar esta onda e saber se à sua frente existem ou não obstáculos. Intervalo acústico. O que é que a gente pode falar isso? Intervalo acústico é o intervalo entre dois sons, tá? Eu comparo o intervalo entre dois sons que foram emitidos e faço a razão entre suas frequências. Você vai perceber que a grandeza frequência ela é fundamental no estudo de sonoridade. Olha aqui o intervalo acústico. Frequência 1 dividido por frequência 2. O que é que seria o I2, intervalo 2?
É o que a gente vai chamar aqui de oitava. O pessoal que faz música, que estuda música, vai na hora lembrar dessas terminologias. Segundo intervalo, dizemos que os dois sons entre eles a gente vai chamar de oitava. Olha aqui alguns intervalos acústicos. Uníssono, oitava, tom maior, tom menor. Isso aqui são as razões entre as frequências. A frequência que você trabalha e a anterior. Uníssono 1 para 1, oitava 2 para 1, tom maior 10 para 9, tom menor 16 para 15. Escalas musicais. Bom, com relação às escalas musicais, ainda continuando favorável àqueles que que fazem estudo de música, tocam algum instrumento, vai entender mais facilmente essa explicação. As escalas musicais são sequências de notas dispostas em ordem crescente de frequências. Olha só. Gama é o nome que nós vamos dar a um conjunto de notas dentro de uma oitava. O que seria uma oitava? Intervalo entre a primeira e a segunda frequência. Duas notas musicais iguais possuem mesma frequência, ou seja, a mesma altura. Quando eu falo em altura, lembrem-se, som grave ou som agudo. Aí eu vou até comentar uma qualidade sonora muito importante, que é o timbre. As notas musicais, as 7 notas, elas são as mesmas em qualquer circunstância. Porém, quando emitidas por fontes diferentes, você consegue diferenciar as fontes. Por exemplo, você faz uma sequência musical utilizando um piano. Você reconhece que é um piano. Você faz a mesma sequência musical utilizando um trompete. Você vai visualizar e você vai captar uma fonte diferente. Ou seja, as mesmas notas emitidas por fontes diferentes. Por que é que eu sei que aquele som está sendo produzido por um piano? Por que é que eu sei que aquele som está sendo produzido por um violão? Por que é que eu sei que aquele som está sendo produzido por um saxofone? O que é que os diferencia? Como é que eu sei diferenciar as fontes? Pelo timbre. O timbre é a qualidade sonora que me permite diferenciar as fontes. Por exemplo, nenhum de nós possui a voz, o tom de voz, a nossa voz igual a de outro. Não temos. Ah, mas eu já vi pessoas que imitam, eles fazem imitações, mas se você for até o fonoaudiologista com essas duas pessoas e você for analisar as ondas sonoras emitidas, você vai perceber que não são iguais. Então, o que permite nos distinguir a fonte sonora é o timbre. Então, mais um conhecimento que ficou para nós aqui. Intensidade sonora. Está vendo aqui esse equipamento na imagem? Esse equipamento aqui está marcando uma unidade dB. O que é isso, Vanks? Decibel. Decibel vai nos indicar a intensidade sonora. Nós não somos aptos a ouvir os sons com a intensidade que a gente quiser. Nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque o nosso sistema auditivo não vai aguentar, nós vamos romper o nosso tímpano e nós vamos ter consequências gravíssimas. Imagine, por exemplo, você trabalhar num aeroporto e você é responsável por ajudar as manobras das aeronaves que irão decolar ou que estão em processo de pouso. Aqueles profissionais que ficam muito próximos às aeronaves, eles são submetidos a uma intensidade sonora muito elevada, o que significa dizer que eles estão propensos a ter problemas auditivos. Vanks, mas eu vejo que eles utilizam fone. Eu sei que eles utilizam fone, mas não é suficiente. A intensidade sonora das turbinas de um avião, de um jato, são intensidades sonoras muito elevadas. Como é que se calcula a intensidade sonora? Via de regra, nós iremos trabalhar com a potência de cada fonte e a área que ela atua. A regra principal é essa. Intensidade sonora é a quantidade de energia sonora que atravessa a unidade de área de uma superfície disposta perpendicularmente à direção de propagação na unidade de tempo. Na prática, você pode trabalhar com a área, com a energia sonora, está aqui, ó. A razão entre ela e quem? A área e o tempo. E a outra maneira que é a mais usual para cálculo de intensidade sonora é você trabalhar com a potência do equipamento e a área que ele atua. Olha lá. Potência dividido por área. Porque quando a gente pega energia dividido por tempo, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Potência. Então, energia dividido por tempo vezes área é a mesma coisa de intensidade igual a potência dividido por área. Veja aqui a unidade. Potência dada em watts, área dada em metros quadrados.
Então a intensidade vai ser watts por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Essa é a nossa unidade. Aqui estão as condições para que a gente possa ouvir e para que a gente não tenha problema. O limiar de audibilidade, ou seja, um som fisiológico que não vai causar problemas para nós, ele vai de 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado até 1 watt por metro quadrado. Abaixo de 10 a menos 12 é silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Acima de 1 já é poluição sonora. Imagine, por exemplo, alguém que trabalha na construção civil e utiliza aqueles equipamentos que são como referência para quebrar concreto, né? Aquela máquina que fica quebrando concreto e saltando o tempo inteiro. Aquele profissional ele é submetido a intensidade sonora elevadíssima. Os grandes centros das metrópoles no mundo inteiro, intensidade sonora elevadíssima. Um show de rock, intensidade sonora elevadíssima. Aí nós vamos falar sobre som forte e som fraco. Então, quando eu falar em som forte e som fraco, eu estou me referindo à intensidade sonora. Quando eu fizer o cálculo, intensidade igual a potência dividido por área, e eu encontrar esse valor elevado, é um som forte, intensidade alta. Quando eu encontrar potência dividido por área, um valor baixo, a intensidade baixa, você vai classificar como baixa intensidade ou som fraco. Normalmente, a gente relaciona a intensidade sonora com a amplitude da onda. Quem tem amplitude grande é som forte, quem tem amplitude pequena é som fraco. Amplitude é a distância que vai da linha horizontal, ou seja, o ponto de equilíbrio ou linha imaginária, até onde? Até a crista. Isso aqui é amplitude, ó. Tá? Quem tem amplitude grande, som forte ou intensidade alta. Quem tem amplitude pequena, som fraco ou amplitude baixa. Nível sonoro. O nível sonoro é dado na unidade de decibel. Aquilo que eu falei para você. Existem determinadas intensidades sonoras que nós não temos capacidade de perceber e outras intensidades sonoras que a gente percebe com tanta amplitude que a gente tem problema no sistema auditivo. O nível sonoro é a intensidade sonora percebida ou detectada pelo sistema auditivo. Como que se calcula isso, Vanks? Olha só, 10, olha aqui a fórmula matemática, 10 vezes o log. Vanks, o que são aqui? Isso aqui é intensidade. Quer dizer que eu trabalhar com logaritmo, você lembra que logaritmo a gente utiliza até para cálculo de pH? Pois é, a gente vai utilizar isso em decibel. Como é que a gente vai fazer para ver o que a gente pode atingir, o que a gente pode aceitar e o que pode nos causar problema. De 0 até 120 decibel, você consegue ouvir. Acima de 120 você consegue ouvir, mas já vai ter o quê? Problemas de saúde, tá? Você vai ter problemas no seu sistema auditivo, limiar de dor, tá? Acima de 120 decibel. Abaixo, ali 0 é silêncio, né? Som fisiológico aqui, ó, de 0 a 120 decibel. E acima de 120, poluição sonora. O que eu falei para você do timbre? Eu disse para você que o timbre é uma qualidade sonora que permite nos distinguir as fontes. Eu sei, por exemplo, quando você fala comigo nas nossas aulas remotas, a maioria das vezes eu consigo reconhecer a voz de quem está conversando comigo. Quem é que define o timbre, Vanks? É a forma da onda. O timbre permite distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por fontes distintas. Lembra? Eu disse para você, um músico efetua a emissão de notas musicais num piano e o outro faz a mesma sequência num violão. A gente vai saber ouvindo quem é que está tocando piano, quem está tocando violão. A gente vai conseguir diferenciar as fontes através desta qualidade ou dessa característica do som denominada timbre. Olha lá, leituras diferentes, tá vendo? São leituras diferentes. Por mais parecidos que elas sejam, nós não teremos a mesma leitura para sons emitidos. O que é reflexão? Vanks, reflexão é quando alguma onda bate numa superfície e volta. Estou certo? Está certíssimo. A reflexão do som é exatamente isso. Quando as ondas sonoras atingem um obstáculo, como uma parede, elas sofrem reflexão. Com inversão de fase, já estudamos isso lá nas cordas, nos pulsos.
Inversão de fase é o seguinte, quando a onda vai na forma de crista, ela volta na forma de vale. Persistência auditiva é o tempo que leva para deixarmos de perceber um som. Em média, 0,1 segundo. O eco ocorre quando a pessoa percebe o som por ela emitido duas vezes distintas. Isso acontece muito, sabe aonde? Dentro de grutas, dentro de cavernas que tem uma profundidade grande, que você grita e passando um tempinho depois você consegue ouvir a sua própria voz. Quando a pessoa percebe esse som emitido por ela duas vezes, né? Ou seja, foi e conseguiu ouvir de novo, a gente vai chamar isso de eco. Olha lá a representação da reflexão. Isso aqui é a fonte. Esse jovem é a fonte. O que é que ele está fazendo? Ele está emitindo um som, o som está batendo e voltando. Que fenômeno é esse? Reflexão. Lembra que eu falei para você do morcego? O morcego ele emite ondas sonoras. Para quê? Para que ele tenha uma noção de obstáculos à sua frente. Então, se ele recebe de volta esta onda, ele já tem instintivamente a percepção de que existem obstáculos à sua frente. Fontes de ondas sonoras. Aqui a gente trouxe cordas e nós vamos ter que chamar essas terminologias, fazer algumas classificações. São fáceis, mas você necessita memorizá-las. Vamos lá. Quando a gente olha para uma corda sonora, isso aqui vale para quem, Ivan? Isso aqui vale para o violão? Vale. Essa representação que mais parece a metade de uma onda, com uma crista só, ou um vale só, a gente chama de primeiro harmônico, tá? Essa primeira representação você vai chamar de primeiro harmônico, que a gente também classifica como som fundamental. A partir daqui, outros desenhos semelhantes a eles irão ser anexados e a gente vai dar nomes diferentes. Então, primeiro harmônico, som fundamental, é a representação que mais nos lembra ou uma crista ou um vale. Veja o segundo harmônico. O que está acontecendo aqui? Eu acrescentei a estrutura do som fundamental. Agora eu tenho duplicidade. Isso aqui eu vou chamar de quê? Segundo harmônico. Aqui, ó, uma, aqui, duas. Tá vendo? Primeiro harmônico é o som fundamental. Segundo harmônico eu já dupliquei a estrutura original. Esse aqui vai ser quem? Terceiro harmônico. E por aí vai, tá bom? Primeiro harmônico é o som fundamental. Segundo harmônico, terceiro harmônico, etc. Olha aqui no violão. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. As cordas do violão têm esta capacidade de receber as vibrações e, consequentemente, fazer as suas propagações. O músico aciona as cordas na vertical e a gente tem a sua propagação do jeito que a gente percebe. Principalmente aqueles que fazem aulas de música aqui, eu sei que vários alunos aqui gostam de violão, é assim que se percebe quando se fala na física. Olha aqui a mesma situação de fontes para instrumentos musicais, que ao invés de utilizar cordas, nós vamos usar o quê? Tubos sonoros. Os tubos sonoros, os instrumentos, você pode trabalhar com tubos sonoros abertos ou tubos sonoros fechados. Existem alguns instrumentos musicais que eles são abertos nas duas extremidades. Tem alguns instrumentos musicais que você não tem as duas extremidades abertas, apenas uma. Vamos visualizar isso aqui na prática. Veja o desenho como é diferente lá do harmônico das cordas. Lá no harmônico das cordas, o primeiro harmônico é o som fundamental, lembra como era? Era assim. O segundo harmônico era assim. O terceiro harmônico era assim. Tá? E agora, Vanks, olha a representação aqui para nós do primeiro harmônico. O primeiro harmônico ele não tem como característica a mesma formatação das cordas. Tá? O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar o harmônico, ou o primeiro harmônico, o som fundamental lá das cordas, e vamos dividi-lo em duas partes. Como assim, Vanks? Você vai dividir isso aqui em duas partes. Ó. E você vai colocá-las encontrando as suas extremidades. Ó, ficaria assim, né? Ó. E ficaria assim. O que você vai fazer? Você vai juntar as duas. Ó. Você vai pegar essa daqui e vai dividir em duas. Veja. E coloca as partes abertas voltadas para os lados. Então, esse desenho aqui representaria o primeiro harmônico, também conhecido como som fundamental. Como é que seria o segundo harmônico num tubo sonoro, Vanks? O segundo harmônico, você vai formar a estrutura como se fosse das cordas aqui no centro, tá vendo? E vai colocar o segundo como se você estivesse trabalhando com o som fundamental, o primeiro harmônico. Ó.
formei uma estrutura que se assemelha às cordas, e o segundo harmônico eu coloco na representação do primeiro. Então eu vou formando a estrutura, no seguinte eu deixo as extremidades abertas. Exatamente. Esse aqui é o segundo harmônico. Se eu estiver trabalhando com tubos sonoros fechados, como é que isso vai acontecer? Tubo sonoro fechado é aquele instrumento musical que você não vai ter as duas partes abertas como o anterior. Olha o que é que a gente tem. Olha a representação no tubo sonoro fechado. Metade lá do primeiro harmônico das cordas, né? Aqui é o som fundamental. E como é que vai ser o segundo harmônico? O segundo harmônico você vai fechá-lo e vai deixar a segunda parte em aberto. Você vai pegar metade dele, aqui, o segundo harmônico. Você vai pegar metade dele para fechar a primeira estrutura. E o que sobra fica aberto aqui do lado. Então, estas representações do primeiro e segundo harmônico nas cordas, nos tubos sonoros abertos, nos tubos sonoros fechados, elas sempre exercem a mesma sequência, não vai ter nenhuma novidade. Efeito Doppler. O que seria o efeito Doppler? Amigos, quando a gente está andando na rua e passa um carro de som perto de nós, e daqui a pouco a gente vai começar a ter uma montoeira de carro de som na rua, porque esse é um ano de eleição e existem muitos candidatos que utilizam esse recurso. Quando a fonte sonora se aproxima de nós, nós ouvimos o som com mais intensidade. Quando a fonte sonora se afasta de nós, nós deixamos de ouvir com tanta intensidade. Existe uma série de situações. Por exemplo, eu fico parado, uma ambulância com a sirene ligada se aproxima. À medida que ela se aproxima, a intensidade sonora por mim captada é maior. Eu estou parado, uma ambulância passa e vai se afastando. A intensidade sonora, à medida que ela se afasta, vai ser menor. Estas formas de entendimento, essas captações, são chamadas de efeito Doppler. Olha aqui. É o fenômeno pelo qual um observador percebe uma frequência diferente daquela emitida por uma fonte, devido ao movimento relativo entre eles. Você está assistindo uma corrida de Fórmula 1. Quando os veículos de Fórmula 1 passam perto de você, você capta uma determinada característica sonora. Quando eles se afastam, uma outra característica sonora. Então, você vai perceber frequências diferentes devido a esse movimento, tá? Na aproximação, o som percebido é mais alto. Isso. No afastamento, o som percebido é mais baixo. Depois, nas nossas próximas aulas, nós iremos trazer o efeito Doppler com cálculos. Hoje nós simplesmente apresentamos o efeito Doppler para você no encerramento da nossa aula. Eu espero que essa nossa primeira aula de acústica tenha trazido para você os conceitos básicos e que você tenha conseguido captar as principais informações. O que é que eu vou lhe pedir? Leia o capítulo pertinente a esse assunto de sua apostila, tire suas dúvidas e qualquer coisa que você precisar é só me pedir que eu estou à sua disposição.